Nessa nova temporada, a gente sempre traz temas e aí discute sobre isso, enfim. Mas não que precise ser só esse tema, a gente vai Mas falar você de tira, tudo. tipo, um tema? Eu quero falar sobre como é se manter... Peraí que agora eu... Eu tô aqui de olho, assim, ó. Ela assim, ó. Ai, desculpa. Deu certo? Deu. Você tá incomodada? Eu tava... Pode falar. Eu quero meus convidados à vontade. Eu tô... A gente tá à vontade. Tem certeza? Aí daqui a Melhorou? pouco eu tô, tipo, mudando o sofá de lugar. Mas sabe o que é? Às vezes é essa almofada, você quer tirar a almofada Não. e ficar mais... Eu tô falando como Tudo se bem. fosse uma criança, né? E eu assim, Você tá se sentindo bem? E ela Qual socorro. foi a última vez, amiga, que a gente fez um podcast juntos? Acho que a gente nunca fez junto. Junto. Não. Acho Uma que vez não. eu entrei num que você tava fazendo do Cris. do Cris. Lembra? E o que tinha... Foi quando você assumiu o namoro com o Blay. Isso. E eu era, tipo, a próxima entrevistada. Então, tava todo mundo querendo saber... Que você tirava as fotos nossas juntos, mas a gente porque o fingia pessoal casal achava na que a gente época. namorava, então eu tive que explicar isso. Gente, isso é muito bom, eu quero falar depois. Mas eu quero começar com uma pergunta. Tá. Que é, como é se manter relevante até hoje? Porque, gente, muito tempo aí de estrada, os dois. Sim. E, cara, vocês continuam em relevância. Então, como é? O que vocês fazem? Qual que é a estratégia? Se tem estratégia, se não tem. Eu falei esses dias sobre a questão de, por exemplo, eu lancei a marca e como continuar com a marca relevante como influencer, porque eu acho que a marca vende por eu ser relevante. E eu acho que é muito de consumir conteúdo, né? Então, eu acho que o Rangel também consome muito conteúdo. E eu vejo que muitos influenciadores pecam nisso, que eles não consomem nada e não sabem o que o público quer ver. Então, eu acho que é isso Tipo, de se pensar. blinda, né? Mas a calma, gente é sempre consumir pra se inspirar? consumir Como para assim? entender o que as redes sociais estão entregando, o que tá dando certo, sabe? Porque a gente tem que se reinventar e não parar. E não assim de copiar, eu digo, mas só pra eu acho que entender mesmo, pra gente ser também consumidor, pra gente fazer o que a gente gostaria de ver, sabe? Eu tenho muito essa mente, assim, que Reels, que vídeo eu ia gostar de ver. Eu faço meio que pra mim, porque eu assisto muita coisa e sei quem faz mal feito, quem parou no tempo. Quem faz mal feito? Quem Vamos faz mal assim. feito, Fran? Eu sei uma pessoa. Sim, eu Ai, pensei que nela ódio. também. Eu quero saber quem Você é. pensou também? Tá, mas e aí? Não posso falar. eu tenho que senão responder, eu né? sou boca Você falar aberta. pra mim. Não, amiga. Eu conheço? Muito Ah, já sei quem é. Quem? Já não vou falar, Faz. né? Não. Depois a gente... Pegou na câmera? Povo desses mistérios, né? Vamos parar de veio. fazer E a isso. gente começou com isso. Quem que é? Quero saber. Depois! Ai, sou curiosa! Fala Depois, assim, é porque ó. tem que explicar, porque aí a Fran a gente já sabe. tem Ah, que tá, explicar mas eu depois. conheço. Conhece. Ah, tá. Fala, responde você. Eu concordo com o que você falou. Eu É. acho que, no sentido... Duas coisas, eu acho. É a questão de você continuar vivo ali na internet, consumindo, que é muito esse principal. De entender não só o que está funcionando para a plataforma, mas o que o público está consumindo. Fonte de inspiração. Eu acho que hoje em dia... trend é isso, né? Trend é tipo, algo que deu certo, vai viralizando, as pessoas vão repetindo e dá certo pra todo mundo. E eu acho meio que o algoritmo entende que aquilo é algo viral. Mas eu acho que outra coisa que a Fran faz muito e que eu busco sempre fazer é dar voz pros seguidores. Então, assim, as pessoas me seguem por um motivo. Então elas me conhecem de uma forma que às vezes até eu esqueci o motivo do porquê elas me conheciam, sabe? Tem hora que os meus próprios seguidores me trazem de volta para essas raízes de conteúdo, de inspiração e tudo. E eu dou muita voz para eles, assim, eles me dão muita ideia, eles me mandam muita coisa, eles pedem coisas. Então, sei lá, pega a história dos Gêmeos, assim, foi muito fruto dos seguidores insistindo naquilo, construindo aquilo comigo. Você pega a história, tipo, de lançamentos da Fran, ela dá voz aos seguidores do que eles estão pedindo para consumir como produto, né? Exatamente. Vem o framboesa agora? Eu creio Eu queria que que sim, eu já viesse o mandei. framboesa. Vocês viram o design que postaram no TikTok? Não. Fizeram uma framboesa. Eles mandaram design. Você queria fazer tipo a assim, tampinha de framboesa? a tampinha, o chaveiro, praticamente assim, ó, Fran, o design tá feito, faz aí, sabe? É só você fazer. Aham, A muito Fran assim, fofos. oba, menos um gasto. Olha, fizeram todo o 3D, todo o storytelling. Ô, Mas gente, é legal que. Não, é legal que o seguidor se sente incluído, né? Quando a gente produz conteúdo e distancia do público, não responde, não tem aquela interação que o público não se sente notado, né? Ele não quer querer acompanhar a pessoa. Então eu sinto
Sinto que é muito isso, né? Eu acho que não dá pra ignorar o seguidor, né? Tem hora que a gente acaba querendo... Não sei, por exemplo, nós três aqui temos o mesmo trabalho, então cada um tem sua personalidade fora também daquilo. Tipo, existe a Fran, influenciadora, mas existe a Francine e eu, que sempre existiu antes de ser exposta. É a mesma coisa no seu caso, da Thaís, Staniek. E tem... E até porque quem é essa? Eu assim, será que é uma irmã? Ninguém sabe. Então eu acho assim, tem hora Escondo. que às vezes você se encontra num local, porque eu tenho alguns gostos diferentes dos meus gostos do Lucas da internet. Não quer dizer que não é a mesma pessoa, mas Mas tipo o quê? vocês têm uma certa separação ou não? Você é a mesma pessoa nas duas. Não tô falando de personagem, não tem nada a ver com personagem. Mas vou dar um exemplo X, só pra vocês entenderem. Eu amo hip hop americano, mas eu não fico postando meu gosto musical hip hop americano ou o show que eu gosto de ir nas minhas redes. Porque eu acho que não é o consumo dos meus seguidores. Deu pra entender? Deu. Mas isso é resultado de você conhecer muito bem seus seguidores. Eu acho. E saber que Que aquilo não faz sentido pra eles, talvez. não seja tão É. relevante. Entendi. Tipo, sei lá, você postar uma comida, você come o negócio É. lá todos os dias, mas talvez você não compartilhe aquilo e É. tá tudo bem. Mas nos dias de hoje, criar uma trend e não só seguir as trends que estão rolando? Uhum. Você faz muito isso, Fran. Sim, eu acho que é muito... Por exemplo, agora eu tô nessa onda de fazer maquiagem nos lugares. Então, eu pego um lugar, tipo, já fui em ônibus, comecei no carro, comecei em avião, fui pro ônibus. Então, eu acho que é muito aproveitar a oportunidade e tentar ser a primeira disso, né? Porque, por exemplo, fizeram na moto, algumas pessoas. Aí pediram pra eu fazer. Só que como já fizeram, eu tenho mais tesão, por exemplo, em ser a primeira em fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Então, eu acho que é muito... E eu também, pra mim, pra eu criar, eu preciso de um tempo off, sem fazer nada em casa, pra eu conseguir escrever essas ideias, sabe? E aí, como é que você Quando- fica no tempo off, sendo que você faz um trilhão de coisas? Então, esse ano tá mais difícil. Por isso que ela nunca mais apareceu. Por isso que eu dei uma subidinha até, gente. Ela não, amiga, desde então não aparecia. Eu tô falando Então, do futuro. Só tô mostrando meu dia a dia mesmo. Ai, gente, mas sabe, eu sinto essa dificuldade. Amiga, você que é mãe, Você eu entende acho que é um também? desafio maior ainda, tá? Maior ainda. E ainda, querendo ou não, pensa, vocês têm a vida de vocês, que querendo ou não é o trabalho já. Eu tenho a minha vida, que é o meu trabalho, eu tenho a casa, criança, família, e eu ainda tenho o pod. É. E ainda tem a Easy, tipo, são muitas coisas que você fica, São meu muitas Deus. tatás, né? Não, É a tatá mãe, a tatá empresária, a e tatá influencer. muitas caixinhas que você fica assim, e agora? Mas a Tatá criadora de conteúdo, ano passado eu fiquei numa, como fala? Num limbo, às vezes, É, tipo né? assim, de, gente, tipo, eu sem sou saber pra criadora onde de ir. conteúdo, eu não sou, porque eu não tô criando Ah. conteúdo nenhum. Eu tô aqui só. E a gente falava muito disso, né? Que você falava, tipo, que você queria gravar mais conteúdo influenciadora. E eu não E conseguia. não só ser apresentadora, mas você não tinha tempo. Não tem, até E hoje. dá uma culpa, né? Assim, parece uma coisa de mãe, né? Mas assim, É, ser porque eu influenciadora com alcance por anos, né? Quando a gente para de ter tempo, né? E parece que a gente conquistou aquilo, que é o sonho de muitas pessoas, e num micro momento que a valorizando. gente se perde É. naquilo, parece que a gente não tá valorizando. Só que a gente também vive isso o tempo todo, né? Uhum, Então tem Sim. hora que a pausa ajuda. Eu entendo o que você tá falando, porque É. tem hora que... Eu fui aprendendo com isso, sabia? Eu acho que se vai pegando trechos de várias vezes que eu já vim aqui, eu já fui uma pessoa muito mais, tipo... Pá, gravando e tudo. E hoje parece que eu me organizo mais, um planejamento maior do ano, do tempo. Mas e é que eu não acho me que a forço. gente foi criada por uma geração que a geração dos nossos pais, pra eles terem sucesso, era trabalho braçal. Tipo, quanto mais trabalhasse, mais eles tinham sucesso. Hoje, tem muitas pessoas que já provam o contrário, que não. Talvez se você trabalhar um Uhum. pouco mais inteligente ou um pouco mais organizado, você consiga ter resultados muito melhores do que Sim. você trabalhar incansavelmente. Porque a gente tem muitas ferramentas, a internet é uma que ajuda muito, É. né? Eu acho que talvez de onde a gente veio, né? Quebrar esse costume mesmo. Mas eu acho assim, não sei como é que você era em 2019, 2020. Eu lembro muito da gente gravando. A gente era mais desesperado. É. A gente fazia as coisas, conteúdo sem pensar às vezes e postava. Eu acho que a gente também não sabia o dia de amanhã de um influenciador. Então tinha aquele, parece que um desespero. Eu acho. E parece que cada um seguiu estratégias e tá entendendo mais que dá pra se manter em relevância. Óbvio que
né? Tem proporções das coisas, mas as pessoas não vão esquecer de você se você der pausas e fizer coisas mais bem feitas pra ter, às vezes, um impacto maior, né? Você Mas- também sente que você era mais desesperada ou você nunca foi? Eu... Não, ela é. Você é desesperada? Você Ela é bem continua? desesperada. É? Você ainda Eu sou continua, eu vou marcar. Você ainda Você continua? ainda continua. Não, mas eu acho que vocês Ligar só pra estão Eu acho que nesse você momento. tem muitas coisas ao mesmo tempo, sabia? Eu admiro. Ai, amigo, É, tenho. Eu admiro, amiga. Obrigada. Não, tem um assim, tipo, você tá aqui no pod, aí você tá resolvendo as coisas daí, você tá resolvendo as coisas do pod por trás também. É. E aí você tem você no pod, aí tem você na sua vida, É? que é sua vida, tipo, influenciadora, conteúdos, publicidade. Eu acho que você faz coisa pra cacete. É, não, mas eu tô dando uma delegada a mais. Assim, esse ano foi bem importante de entender o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, e tem coisas que eu não quero mais fazer. E tipo, Não, até porque a gente, pra estar aqui na frente, né, a gente tem que estar feliz, né? É. E, tipo, se começar a ter esses estresse, né, sim, a gente não consegue produzir. sim, sim. Então, Mas, ó, você não acha, voltando nisso que você falou de 2019 e tal, Uhum. você não acha que hoje você tá muito mais tranquila porque lá atrás vocês meteram, tipo, cara, deram um gás aí, agora consigo respirar, pode ser, né? Talvez. pode ser. Pode ser uma... Porque a gente até compara TikTokers que estão começando agora, né? Eles postam 20 TikToks no dia. É a mesma proporção, se a gente Que é uma coisa que eu pensar. olho e falo, nunca na vida conseguiria. Mas, Mas Só eu que a acho gente que já na fez YouTube época a todo gente dia. fazia YouTube todo dia. Era o dia Que é inteiro. um rolê também. Já fez YouTube Nossa. todo dia? Tipo, você nunca foi youtuber igual a gente foi, né? de você... Não, eu Você era do fazia nosso canal. vlog e É. tudo. A gente era youtuber que, tipo... Mandava o durante nosso uns vídeo pra períodos, edição, E fazia alterava o tudo sozinho, vídeo, né? Tipo assim, fazia mandava tudo pra edição, sozinho. beleza. Mas quando o vídeo chegava, a gente que aprovava enquanto gravava outro vídeo. É. E pá, 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 pá. Era uma sede. Eu acho que assim, o que acontece? Eu vejo, sei lá, a Liz, que grava 30 TikToks num dia. Beijo, Liz. Aquelas- Beijo, Liz. Nossa, Liz, ó. Então, grava 30 TikToks no dia ali. É. Eu sinto que hoje ela tem uma energia maior, um tesão maior por aquilo também. Um tesão, engraçado falar isso pelo Mas tesão. é. Eu também fiquei sem graça Mas quando é a eu fui falar. forma de falar. Mas assim, até porque isso é novo, é um novo formato. Tipo, tudo ali muito novo, onde eu acho que também ela veio meio que liderando esse formato do que eu sinto, né? Uhum. Não que ela que começou, ou quem começou, mas eu sinto que, assim, ela popularizou essa coisa de danar, Furou a postar bolha. TikTok, furou a bolha e tudo. Então eu acho que nesse momento atual é assim. Talvez daqui a um tempo ela vai estar fazendo outras coisas. Não é porque você larga daquilo, mas eu acho que é o caminho das coisas, né? Então talvez um dia que a gente ralava, pra mim não era ruim, fazia sentido. Fazia. E hoje não faz mais, é o que eu sinto. É, e também vem mais demanda, né? É. Talvez de publicidade, trabalhos. É, que eu acho. Também... Da Né? vida mesmo, né? Quando a gente é adolescente, a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas então, eu acho que é pelo momento que vocês estão agora, É. de casados, Tem mais coisa assim. responsabilidade. Casados, tipo assim. eu, assim. Não, é porque Nossa, você Fran. não tá morando junto com Sim, o boy? tô morando. Então, Ah, E muda não muito. tô morando junto muda mais. muito. para, Rangel, ó a fake news saindo. é brincadeira. Vai E- usar e- isso de corte, né, É, safada? vai. E vai morar pra sempre com o Play, aquelas defendendo. Amém. Vai morar pra sempre. Não, mas é porque é outro momento, você também não consegue se dedicar. Eu sinto, por exemplo, o Júlio tava viajando agora, ele chegou hoje. Ontem e anteontem, que ele não tava, como eu não tinha ele pra conversar, pra gente, tipo, trocar ideia da vida, fazer, sei lá, jantar juntos, eu danei a gravar coisa. Porque eu falei, as crianças foram dormir, vou gravar um monte de coisa aqui. Consegui gravar, consegui resolver coisa, consegui... É porque quando você tem outra pessoa, Resolver. você também quer viver o tempo com a pessoa. É. Então, assim, é complicado, né? Porque no final de tudo, é isso que eu tô falando. Por isso que eu acho que o adolescente, ele acaba tendo mais tempo. O jovem, às vezes, assim... Eu era solteira, a Fran ia lá pra casa, a gente gravava um turbilhão de vídeo em uma semana, lembra? É, sim. Porque o que a gente tinha pra fazer é isso. Depois você sai, vai viver a vida. Quando você tá caminhando, ainda mais pensa você com filho... Você tem que dar. Você não só tem, você quer viver o momento daquilo. É. Então não cabe esse espaço todo pra ficar Porque enfiando mudou o só momento, conteúdo. né, da vida, né? Assim, não é porque É. você não tá mais afim, às vezes, de viver o que Mas vivia eu acho que é de antes, né? pessoa pra pessoa. Porque aí eu penso, por exemplo, a Virgínia, ela grava stories todos os dias. Então ela também faz da rotina familiar e da vida dela o conteúdo. Então Sim. acaba São sendo de pessoa pra escolhas, né? pessoa, né? Você sabia que a sim. gente... Passando mal. Você lembra o que você falou no último pod? Lembro, e eu tava lembrando no carro aqui, eu estava reclamando de homem. E falei assim, daqui uns 6 meses eu volto pra contar como é que tá a minha vida amorosa. Não, mas calma. Você É. falou que você... Como é que é? A palavra? Que eu gostava só Salariado? de... Não queria CLT, né? Foi isso. É. Você disse que não profetizei. queria CLT e Profetizei. queria um empresário. Ou seja, seu Saiu livro em também vai vir todas. falando de Como conseguir um afirmação, empresário. lei da atração. O poder. E teve TikToks falando do meu poder de atração, de afirmação, sei lá.
Nossa, gente. A Franci bem sensual. Lei da assim. atração. Lei da atração. Gente, mas funcionou, Fra. Funcionou. Você vai contar como Sabe vocês conheceram? Não, mas é porque, sabe, você já fez o método CIS, esses métodos de cursos? Eu nunca fiz, mas eles ensinam muito a gente escrever o que tá desejando. E eu escrevi. E foi que logo você depois do podcast. O que você escreveu? Conta pra mim. Não, eu escrevi os Ai, não critérios dá tempo de eu do meu escrever mais, já marido. casei. Você colocou bi? Porcaria. Não coloquei bi. Eu coloquei que consegui. Mas ela escreve bi, aí vem Tri. Tri. Não, Aí Você eu ia colocou fazer uma mi, veio piada. bi? Eu ia fazer uma piada LGBT, mas vocês não pegaram, então tudo bem. Eu tava falando de dinheiro mesmo. Ah, tá. Falei que ela deve ter colocado mi. Tá. Vocês Não, não vão eu- pegar em causa nenhuma. Eu escrevi, por exemplo, que eu queria alguém que pudesse, porque eu até vim aqui no podcast e falei que eu queria alguém que tivesse condições pra viajar comigo, pra fazer as coisas no mesmo nível, assim. Então eu coloquei isso, falei que quisesse ter filho, quisesse casar, me respeitar. Tipo assim, várias coisas, que fosse alto, moreno, falei, assim, essas coisas. Você escreveu? Escrevi, e você lembra que a Márcia Sensitiva também falou pra você uma coisa que eu te pedi pra falar? Ela falou assim, em 1 ano e 3 meses, você vai conhecer o cara, ela vai conhecer o amor da vida dela, ela realmente tá aqui sofrendo muito, mas pra ela se acalmar, que daqui 1 ano e 3 meses ela vai conhecer, vai ter filhos. Você não lembrava disso? Eu não lembrava! É. Eu perguntei isso ao vivo. Perguntou ao Perguntei pra vivo. Márcia? Aham. E algumas pessoas lembraram em TikTok. Vamos catar esse corte, gente! Aham. A E Márcia é um foi babado. exatamente 1 ano e 3 meses. Foi bizarro? Que? É, Márcia. Foi bizarro. Amigo, eu tô achei- chocada. Eu não sabia Aham. dessa informação. Eu também não, eu não É. lembrava. Não, é que fui lembrando agora que E eu você vi escreve que- aonde? Num diário. Num papel, deixei no meio do caderno, assim. Entendi. É. É esse Que papel que você legal. tem que vender, Fra, que talvez ele seja mágico. Vai pro meu livro. Gente, o papel Link tá na no meu bio. livro. Mas calma aí. Aí, como é que vocês conheceram? A gente foi apresentado através da minha antiga agência, que me levou para o escritório dele como possibilidade de um investidor para fazer alguma coisa minha. Então, a gente teve Calma muita aí. sinergia. Na maquiagem? De maquiagem ou não? Maquiagem, mas também outras coisas. Eu queria lançar outras coisas, outras marcas além da maquiagem. E aí, a gente se conheceu e tal, bateu super sinergia, tipo, deu pra ver que, tipo, ia prosperar muito, assim, o negócio, assim. Só que, Não só o negócio. o negócio, o amor. Ia prosperar tudo. E, não, deu pra ver, a gente teve muita sinergia, assim. Aí a gente ficou um tempo sem se falar, depois eu fui no escritório dele, falei que eu tinha um projeto, porque eu não tava muito com a ideia, sabe? Me apresentaram esse investidor e eu não tinha muito na mente o que eu queria. Aí eu apresentei pra ele e a gente fez um contrato de sociedade. E aí a gente começou a trabalhar nessa marca, que ainda não saiu essa marca. Que eu acho que eu já tô sabendo que é. É, né? Provavelmente. Tô vendo no TikTok. Tem umas análises do TikTok. Tem. E tá aí- certo? É isso mesmo? Algumas tem, mas outras tá bem... Mas depois te conto, Tá. Off. Você não pode dar nenhum spoiler? Não. Não, é mais de uma marca, sabe? Então... Chique. Tá. Mas depois te conto. E aí eu comecei a ficar muito na casa dele em São Paulo, porque eu comecei realmente além de produzir conteúdo, ir pro escritório pra... Ele falou, olha, eu quero uma sócia que vai nas reuniões comigo. E a gente começou a ficar amigo e conviver junto, e eu passava o dia inteiro com ele no escritório, praticamente. Não o dia inteiro, todos os dias, mas convivia muito com ele. Até que, assim, eu viajei. Mas calma, e Pra você já fora. sentiu uma coisinha assim? Você fala, será que é ele? As pessoas falavam, mas assim, eu contava dos carinhas que eu sofria pra ele, e ele também, tipo, tinha mulherada lá, contava. Hã? E como sofria, né? Sofria, nossa, tipo assim, eu mereço, gente, o que eu tô vivendo, Merece. assim, reclamo, mas assim, eu tô merecendo, assim, Nossa, então, amiga, a Fran, assim, ela eu fiz as ela piores fazia escolhas, escolhas assim. terríveis, velho. Mentira. Eu só sei a última atualização que eu sei é que você contou aqui. Mas teve um outro, e aí, enfim, assim. Só ladeira abaixo? De diminuir, sabe, de eu me sentir pra baixo, né, quantas vezes já desabafei com você, assim, É. tipo, e você falava assim, meu Deus, mas esse cara Devia ser não um tá afim de tonho, né? você, porque era muito claro, sabe, que fazer aquele joguinho de mexer com o psicológico, sabe? Tóxico, bem tóxico. Sei. E com ele foi muito diferente, que eu construí uma amizade. Então, nunca teve nada, não teve um joguinho, nada. Até que no final do ano a gente ficou. E desde então, a gente já se apaixonou, sentiu uma coisa muito forte um pelo outro. E, assim, na primeira semana ele já falava, quero casar com você, quero que você seja mãe dos meus filhos. E eu, pela primeira vez, eu tive certeza, sabe? Que é ele, sabe? Uhum. Nunca... Porque com os outros tinha uma coisa assim... Quero participar desse joguinho, mas não sei se... Não é você, sabe? Porque
eu sabia que o cara que eu fosse casar, ele não ia brincar com os meus sentimentos, sabe? E ele Uhum. nunca brincou, ele... Olha, É, achei... esse sim, Mas achei gente. interessante você falar isso, porque é uma dica, inclusive, para as pessoas por aí. Porque às vezes quando começa mal, não, é pra não continuar Não, mesmo, né? e essa coisa, sabia que essa coisa que você falou, porque acho que a gente nunca tinha conversado exatamente dessa forma. Eu sabia da história, mas nunca dessa forma que vocês aproximaram exatamente essa questão de joguinho. Eu e o Blay, a gente nunca fez isso também. Nunca. Então não tem A essa gente mágoa um do nunca outro, ficou né? com essa coisa de Eu e o Júlio também não. joguinho, irrita o outro. Por isso que com um mês... Faz ciúmes nessas coisas. com um mês a É. gente ficou à distância conversando, com 2 a gente começou a namorar. Porque a gente se conheceu, não desgrudou mais, e eu pedi ele em namoro, tipo, 2 meses depois. Casou bem depois, assim, mas a gente, tipo, namorou e eu já imaginava que eu ia casar com ele e tudo. E vocês não acham que engraçado isso. quando é pra ser, a gente nem planeja, a gente só vai. Não, Quando você vê, você é. fala, meu Deus, casei. É. Tô aqui. Exatamente, porque eu ainda estava morando em Curitiba, do nada eu encaixotei tudo, vim pra cá, assim, não teve nenhuma despedida, sabe? Então, do nada, assim, eu falei, gente, eu virei uma esposa, sabe? Do nada. E a minha vida era muito... Em Curitiba, eu ficava muito sozinha. Então, até umas pessoas reclamam que, saudades da Fred antes. Mas antes eu ficava no meu apartamento sozinha. E tinha várias questões. Eu tinha ansiedade, tinha problema pra dormir, sentia um vazio, assim. Então, ele tem me feito tão bem, assim, que as pessoas acho que não veem isso, né? Uhum. Quanto, às vezes... Porque até, às vezes, esse excesso que a gente tava falando de criação de conteúdo, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu também criava muito conteúdo, passava do prazer, sabe? Tava como um refúgio, sabe? Sabe quando eu me culpava porque tava sozinha no meu apartamento? Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Não, Virava o uma excesso vem na ocupação, falta, gente. é. É isso. Falta de alguma coisa. Então eu Virava sinto um que agora eu tô buraco no que você equilíbrio, preenchia, sabe? né? Tô Que no loucura equilíbrio. Então você acha que É. você tá criando menos conteúdo agora? Eu tô... Não, eu tô... Mas é. Não, mas eu achei. Antes eu ficava... Não, Caceta, mas é mas porque eu eu entendi. sinto Não, eu isso, entendi tipo... também, gente. Foi o mesmo exemplo que eu Ai, a dei. gente Quando não o Júlio pode tá rir mais. Quando o Júlio tá viajando, eu fico enchendo de coisa pra fazer. Tipo, E aí- e aí a gente às vezes preenche o tempo produzindo conteúdo. É. né? Eu tô mudando um pouco a maneira de conteúdo, tipo, stories eu não fazia antes, eu fazia vídeo mesmo. Então ficava horas maquiando. Então eu tô YouTube, um pouco... né? Você gostava YouTube, muito de fazia fazer muito YouTube. YouTube. Então agora eu tô meio que conseguindo aproveitar mais o meu tempo e não me culpando por fazer um conteúdo mais rápido. Que antes eu tinha uma coisa, fiz isso daqui em 10 minutos ou em meia horinha, sabe? Agora eu tô mais tranquila, sabe? Uhum. Mas eu posto do mesmo jeito. Mas talvez não tutoriais longos. E fazia como antes. foi pra você falar pra sua mãe que você ia mudar? Então, Porque foi depois de Quando? quanto tempo? quando eu comecei a sociedade com ele, comecei a vir muito pra São Paulo, então eu já tava longe. A minha mãe e meu pai já estavam, tem uma coisa, acho que eles estão se gostando, sabe? Aí os amigos que ele apresentava e tal, falavam assim, nossa, ela é perfeita pra você não tá vendo e tal, vocês se dão muito bem. Então, eu acho que a gente já tinha uma coisa forte ali. Então, quando eu falei pra minha mãe, e aí conheceu, ele já conhecia meus pais e tal, foi muito natural, assim, essa mudança. E eu também já queria vir pra cá, né? Então, não foi choque. A minha mãe veio morar aqui, inclusive. Ah, tá aqui também. Veio morar aqui. E o apartamento de lá? Pus pra vender, estão visitando agora alguém. Link na comprar. descrição. Link na descrição, por favor, Link gente. na bio, tá, Preciso gente? pagar gasolina. Não, e deixa eu falar, é difícil, né? Vender assim, tipo, nossa. É não, eu difícil. tô falando, é difícil assim, pra você vai ser bom em nome de Jesus. Mas o que eu me mudei, tipo, vai fazer 2 anos ainda, né? Eu me mudei há 1 ano e não vendo até hoje. Não que eu acho que tinha que vender rápido, mas Lá de BH? tá tudo mobiliado, gente. Então já fala aí o na link. descrição. Não sei link, não. Não, mas vamos botar link, deve estar Não, anunciado na sabe o que é que dá- internet. e sabe o que é que dá dó nesse sentido, de verdade? Porque, assim, vai envelhecendo. Quando não utiliza, as coisas vão ficando velhas. Ele tá tipo, eu não levei nada, amiga. Eu fiz minha casa toda do zero, não. Eu levei uma TV. Então, mas eu acho que tá faltando você divulgar pros seus seguidores. É. Ou talvez trocar A Esther Matos fez isso. construtora. A Esther Matos fez isso Eu outro vi dia. esse vídeo, achei o máximo. Eu amei, ela Eu devia fez ter um feito. Reels falando que tava vendo. Mas, amigo, você vai ver como vai vender rápido. A gente acha que não, amor. Eu vou lá. A gente vende coisa pros outros, não vai vender as nossas? Já sei, eu vou começar lá fazendo um vídeo, tipo assim, eu deitado assim. Ó, como é que eu tô pensando? Eu deitado assim no tapete. Triste assim. Aí fica passando cenas dos meus vídeos, sabe? Você já fez esse Tipo um vídeo? fade em cima. Não, você já fez esse Eu vídeo. fiz isso quando eu fui embora, Fran. Agora para. vai fazer de novo. Olha que da hora de ter amigo junto, né? Que lembra O dos povo não conteúdos. lembrava, eu não amigo, lembro, o eu povo não não lembrava. lembrava. Ai, viu? genial, amigo, você já fez. Calma, amiga, eu não terminei. Aí, passando assim cenas. Não vou falar mais. Esqueceu! Não, é porque eu ia muito pro lado do vídeo que eu já fiz. Agora o povo vai saber que eu fiz já. Não vai vender também, não, tá tudo bem.
No tempo de Deus. Mas então a gente vai botar o link na descrição. Ai, por favor, gente. Dos dois, Sim. tá? Gente, se você aí quer comprar um apartamento em Curitiba, temos aí o primeiro link. Uh! Se você aí quer comprar... Corretora da um- Tá. Corretora Tatá. Segundo link, temos o quê? O apartamento do Rangel e do Blaze. Olha que Se você chique. quiser, Chique ele pode demais. ser seu. Ela vai tem pedir o link comissão, aí. tá? Vai. 10% da minha conta. Viu, sabia? 4. Aquelas vem negociando. 3. Já Eu acho que baixei. corretora acho que é 6, não é? 5? É, mas essa é a média mesmo. Mas você tá fazendo pela amizade, espero que você fique ciente. Que a gente Eu não tá tô comprando muito espaço ciente. aqui. Eu tô muito ciente. De algoritmo de plataforma, como vocês entendem cada plataforma? Tipo, o que vocês acham do TikTok, do Instagram, do YouTube? Na minha opinião, são 3 grupos diferentes de pessoas e são 3 comunicações diferentes. Por exemplo, o TikTok, eu vejo, assim, uma diferença de um vídeo no Insta, no TikTok. No TikTok eu falo gritando, assim, venha! Daí eu Agora eu quero ver, agora eu quero ver, que ódio. vem comigo passar. Vem comigo. Um dia. Não, Abre aí pra gente mas ver a se ela minha grita opinião, mesmo. e eu não sei se vocês concordam. Agora que vergonha, por que eu falei isso? Vem comigo. Bota aí que eu tô curioso. Calma, que fica sempre uma publi que demora pra gente poder passar, né? No TikTok. Quando abre o TikTok, É? é. Quando é uma Ah, sua, tá. você não reclama, né? Que o dinheiro tá lá na conta. Nossa, quando você fez aquela de... Rexona? Era todo dia! Você acredita que eu um vi amigo meu muito. veio falar comigo e falou, véi, toda hora que eu abro o TikTok você apaga. Você é a Sofia Santino. Eles Não, e botaram você mídia? fez de cartão também, estava Qual? com o olho Qual? de operado. Nossa, Eu vi sim. muito aquele Fiz comercial. mesmo, e a gente Qual, teve até que Fran? mandar Deixa eles eu ver, parar de mostra rodar, aí. que já tinha acabado o tempo deles. Exatamente, é como se fosse É. um fantasma, porque Eu fui qual é a no diferença? Insta. Fiz uma maquiagem, Insta, eu no fui carro só que anda música. sozinho. Exatamente. Entendi. O mesmo conteúdo, aí você fez ele narrado. No Insta você fez com música. É. Porque eu Cala a sinto, boca. na minha opinião. Não é pra você, é pro negócio. Eu tava tentando desligar. Não, tudo bem, tudo bem. Você achou que era pra você agora? Ela achou Cala a que era boca, eu. Fran. Olha aqui. Eita, entrou. Olha, fecha o aplicativo, amiga. Foi. Ai, Ai. até esqueci o que eu ia falar. Não, vai, isso Sofia. de ser cada um, tipo, numa caixinha também de tipo de Não, conteúdo, né? e eu sinto também que por exemplo, o Instagram, eu foco muito em ganhar seguidor de fora. Aí o Instagram, quando joga uma música ou a ASMR, consegue entregar pra gente de fora. O TikTok, e mesmo se você fizer vídeo em inglês, não vai entregar pro público de fora. Ah. Ele é muito Porque agora nichado. com a localização, né, também se percebe. É, muito nichado. Então, o TikTok eu aproveito para as pessoas me conhecerem mais, assim. Uhum. E no Instagram eu foco mais nas pessoas me conhecerem. Então, eu tenho essa... E no YouTube eu foco em quem tem tempo pra me conhecer ainda mais. Entendi. É, isso é interessante, como se, tipo assim, É. o YouTube fosse pra quem é fã, É. aprofundar em temas. Uhum. No TikTok, pra quem quer te conhecer um pouco mais. E no Instagram, pra você ser conhecida. É tipo isso? Isso. É a minha visão de redes sociais. Não, sim, concordo um pouco. Uhum. Porque Gente, eu no acho que eu faço Instagram- essa diferença. Porque, sei lá, meu TikTok, se eu posto... Por exemplo, vou dar um exemplo lá do Gêmeos, que foi um período que eu postei muito. No TikTok, acho que eu Muito postei bom. 40 vídeos. No Instagram, eu postei, tipo, 7. Então tem uma grande diferença. Porque eu acho Mas que no você acha- TikTok... Eu acho que se você postasse os 40, ia render os 40, amigo. A gente tem Amiga, uma trava mas pro eu- Instagram, vocês não acham? Tem. Tem, Uma insegurança mas lá de eu acho que a 2015 gente do tem uma feed, né? trava. Não é por conta de feed, gente. É porque o algoritmo não é parecido. O TikTok, necessariamente, ele gosta dessa demanda de Quanto vídeo mais e tudo. postar, mais entrega tudo, O Instagram, ele não gosta de uma demanda muito louca. Eu acho que ele espera que você seja um pouco mais assertivo. Não adianta você subir 10 se só um vai performar. Ele espera que você suba só o que performa. Eu sinto isso no Instagram. Eu tô muito puta que está. Eu perdi 250 mil seguidores. Fiz uma limpa. 250? Sim. Como Você assim? fez uma limpa, tipo... Eu tinha 12, tá? 11 ponto, ou 12, quase 12,1. Agora tá com 11,8. Mas o que aconteceu? Eu não sei. E você ligou pra eles? Ele mandei mensagem. Cagaram pra mim. E o que ela falou? Que é a mesma caminha, né? A Que é a Lois? mesma da... Não, a da Fran é outra. É um É o cara. cara seu, A né? Michelle? Não, a Michelle saiu, né? Não, Michelle A tá em outra Louise, coisa. é. Ah, o seu é a Louise, a minha... Rafa. Ela falou, ai, comi sem querer. Ai, eu tava com fome, comi os seguidores. Eu não sei, eu pedi reunião. Falei, gente, eu quero ir aí entender o que tá acontecendo. Você jura? Juro, olha aí. Com 11,8. Você jura? Comemorei até 12 milhões, gente. Comemorei. Eu acho que todos nós já viramos um número
Eu também já virei número pra baixo. Já. E aí também. foi nesse momento que eu falei, preciso fazer algo diferente. Mas eu sabe? perguntei. Meu Deus, a Francine. Desculpa, Tatá. Desculpa. A Francine, então, Tatá. Entendi o que você tava. você Tá no querendo momento. falar. É porque eu Só já que- passei por isso, É porque, sabe? não, mas eu entendi que assim, eu entendo o que você falou, porque eu também já passei. É. Não, eu também já passei. A Tatá tá mas falando assim, o caso dela não foi um caso, eu não tipo... fiz nada diferente. E eu ainda tô postando Não. muito mais do que eu posto. E pelo amor de Deus, amiga, cair Uhum. 200 não é normal. É Você muita tinha coisa. que ter sido cancelado, e olha lá. Porque cancelamento dá mais, né, seguidor? É. Que o povo segue pra ver se pronunciar, né? Ai, pode ser. É, Isso que eu tô realmente tá falando. estranho mesmo. Mas muito esquisito. Tá estranho. E, tipo, eu fui olhar até a frequência de postagem, porque tem lá. Eu tô postando muito mais do que eu postava. Eu tô postando, tipo, um por Gente, isso dia, tá no mínimo. estranho, tá? Uhum. Muito estranho. Agora, eu não sei com vocês, porque Quem comigo... tá? Comigo tá rolando, eu conversei com o Júlio outro dia. Os árabes não. Não sei nem se é árabe. É outra coisa. Que comenta assim, ó. Ou então comenta, so good. Juro. De uma vez assim, ó, plau. Parece que alguém aperta um botão e aparece esses. Aí eu vi o Júlio postando no story dele. Gente, do nada eu tô tendo esses comentários desde o meu casamento. Sério? Eu recebo tonelada de comentários Você assim. comprou o seguidor, tá querendo justificar, né? Então, e aí eu ia vir com a Eu tô teoria, quase que é o que eu ia comprando. falar que Que alguém comprou pra você? Você acredita que já me contaram desta teoria? Porque Porque olha se alguém só, comprar pra você, trava seu Instagram. deixa eu te falar, não, e eu fui mais aprofundado. Quando o Júlio fez isso, o pai da Liz comentou comigo que estava acontecendo com o perfil da Liz. E aí eu passei a entrar nos perfis Tô que bêbada. comentam. E eles seguem, tipo assim, sei lá. Um, por exemplo, vai seguir eu, vai seguir Luan Santana, e vai seguir Sabrina Sato, e vai seguir o Júlio. Aí eu entrei no, por exemplo, que falou que era da Liz. Aí seguia a Liz, aí seguia Virgínia. Tipo, são seguidores robôs que estão seguindo perfis brasileiros e meio que comentando chimi em todos. Que estranho. Chimi, Tá chimi, comentando. chimiá. Se tá comentando, Se tá interagindo, comentando, não. mas é porque fala que o algoritmo percebe quando é comentário. Fala pra eles. Gente, please, comment in Tata's profile. She needs followers. Aí o pessoal, Tata, so good. Amiga, deixa eu falar uma coisa. Eu vou atrás de alguém que compra seguidor, pedir uns contatos pra você. Amiga, vamos voltar pro 12. Você teve que apagar o post? O que você fez? 50 mil? Você comemorou como, amiga? Tô chateado por você agora. Não, e dá uma tristeza, dá uma Dá badzinha. muita tristeza. Onde Dá você uma bad. comemorou? É. Do feed, eu acho. Ah, não, tá lá? Juro, não sei. Vou A foto ver. com os balões, assim, doce. Puta, não sei. Agora eu não sei. Não, você sabe que foi Acho que você assim. não comemorou no feed, Eu acho que eu não comemorei. Será que você não precisa se Você nem reinventar? comemora, amiga. Me ajuda, Fran. Você quer o quê? Olha Você não ela, precisa sabe se que eu reinventar. Amiga, vou falar a verdade. O que vocês querem ver? Eu acho que Teta? precisa engravidar de novo. Ai, ó. Não, amiga, eu deixo isso pra Tópico você. sensível, chega. Que a próxima é você. Não sei. Aquelas bem assim, tipo Não, assim. deixa eu falar uma coisa. vai Agora é ser sério. Eu acho que isso não tem nada a ver com se reinventar, nem a galera da não follow por conta disso, não. Eu acho que é coisa do Foi da Instagram noite pro mesmo. dia? Me explica. Foi do nada. Eu olhei e falei, o que é isso? Entra no social Ah, blade foi dela aí. do nada. Foi, É, do tipo, que eu entendi é que foi eu do achei nada. que foi aos pouquinhos, assim, que Não, você foi não, sentindo. ela explicou, Não, foi meio eu do não fui nada. sentindo. Quando eu olhei, tava 11.9. Eu falei, caralho, o que é isso? Tô falando palavrão. Falei, nossa, o que é isso? Aí eu falei, só que eu não fico acompanhando os números. Eu não sou uma pessoa Isso que fica é olhando. bom, é. E aí eu falei, mas eu percebi um número lá no feed. Ah, não, Aí mas eu, calma. Foi ao longo de um tempo? Não, acho que não. Ah, não. Não, porque tinha 12 e A pouco gente, como lá. se a gente trabalhasse no Instagram. não sei. né? Aí foi, aí E a eu Francine? foi pra Essa cara 11.9. Se Estranho, o Instagram não quer te ajudar, a gente tá aqui. Não, mas calma, e aí? Vocês vão lançar um sorteio cada um. Lembra quando fazia sorteio? A gente ainda faz. É, sim. Faz Só que a Fran sorteio, faz de Tatá. coisa pros próprios. Vou fazer um sorteio. É, mas Eu levei faz o povo pro sem- Beto Carreiro, eu levei os seguidores pro Beto Carreiro. E aí o povo é tão zoiudo que eu ganhei acho que 300 mil seguidores, porque o vídeo viralizou e o povo queria ir pro Beto Carreiro. Ah, vai ser muito legal, né? Foi. Foi demais. E com passagem tudo pago. Que chique. De todos os lugares do Brasil? De todos os lugares do Brasil. Mas Chique. o Beto Carreiro pagou. Chique. Muito legal. Muito legal. É, Muito. isso é muito legal Juro, mesmo. 24, 23. E você ficou quantos dias lá? De um dia, chegou num dia, ficou no outro, foi embora no outro. Que massa. Foi super legal. Comida pago, tudo pago, gente. Eles são demais. Que legal. Aí fez uma coisa que 24 tá aí, aproximou os Beto fãs, Carreiro. aproximou os fãs e você pôde se promover. É. A gente vai resolver esse caso seu depois, tá? Por favor, eu quero uma ajuda agora. Eu tenho uma Não, mas pessoa, foi tem um assim, do pacote interessantíssimo. Vem 200k de seguidor, 100 mil comenta, 100 mil dá like. O pessoal tá Gente, usando eu aí. nunca fui uma pessoa. Se eu falar que eu sou uma pessoa que liga
pra isso e fica, tipo, acompanhando Mas e você é tal. desapegada. Eu não sou É, essa pessoa. Só que eu pior que é estranhei. mesmo. Falei, uai, eu tava com 12, Não, cadê meus é 12? normal. A E- Fran, a Fran não. A Tata, ué, a gente tô com 1 milhão. Que isso? Aconteceu o quê? Ela perdeu 500 11, amiga. Aí passou uns dias, amigo, passou, sei lá, mais uns 10 dias, 11,8. Eu falei, que é isso? Aí Então, eu mas fui o que eu ver ia falar quanto. tá rolando uma... Isso eu não sei se é uma limpa, ou se as pessoas também estão mais criteriosas. Não tô. Ai, qualquer merda que eu falo. Falando que eu preciso me reinventar e o outro falando que as pessoas estão mais curiosas. A gente nunca poderia apresentar um negócio, né, amiga? Mas ela O convidado ia a gente humilhar ele. Eu tô te falando isso porque... Vamos fazer uma análise? Vocês podem me dar uma Não, consultoria vou te grátis. falar a verdade. Eu tô falando isso porque isso rolou muito comigo e ainda rola. Tipo assim, perda de seguidor mais do que ganho. É? Tipo, eu acho que eu mais perco do que ganho. Só que aí vai e faz um negócio específico, ganha às vezes mais, assim, do nada, assim, e compensa a perda. Entendi. E eu fico... E aí eu não tenho resposta também. Então eu sempre fico assim, porque eu cheguei a virar de número pra baixo. Final do ano passado, por exemplo. E eu fiquei me questionando do tipo... Será que eu sou incapaz? Será que eu... Gente, mas é muito doido. Flopei. Quando a nossa vida gira em torno de um número, Isso é né? muito louco, né? É. Eu fico Vai. pedindo pra Deus pra tirar isso do nosso coração. Do meu, na verdade, eu posso pedir por vocês. Na minha oração de amanhã. Não, pede pro meu também, que eu tô andando preocupada. Amiga, Ju, eu peço, Você pedi preocupa hoje muito cedo com o pra número, Deus, tô Fran? falando sério. Eu sou preocupada, eu sou. Eu sou preocupada, não... Eu era mais, assim, mas se eu... As poucas vezes que eu perdi, que o número baixou, eu fico... Eita, o que eu tô fazendo? É. Será que as pessoas pararam de se interessar? Me dá essa dúvida, assim. Então, Uhum. é um pouco de dependência do público, né? Então, isso já trabalhei bastante, mas também tive que me reinventar, né, Tata? O que você fez, Fran? Dá uma dica aqui pra nós. Você sabe que é engraçado, porque na nossa amizade a gente sempre foi muito sincero com isso, né? É, E a gente já se ajudou em vários momentos disso Sim. também, do tipo assim... amigo, Ai, faz amiga, isso. dá ideia, ou então eu virava e falava assim, ai, amiga, tá tenso aqui, vamos juntar e vamos gravar umas coisas junto, vamos, tipo, tô sem criatividade também. Você lembra quando a gente trocou de casa? Eu tava num período que eu não tava ganhando muito seguidor. A gente ganhou 100 mil em um dia. Não, e foi uma coisa que, tipo, a gente teve a ideia, a gente é muito prático também, topou, compra passagem, faz acontecer, e com isso a gente se ajuda na questão criativa, porque tem hora que eu me encontro em muitos limbos criativos que a gente já fez de tudo, né, gente? De um tudo, A né? gente até subiu o namoro. Já fez de tudo, então assim, você não se sente que já fez de tudo? Então tem hora que você pensa assim, o que Mas eu vou sabe trazer de novo? Então, mas sabe o que é? Acho que eu tenho muita dificuldade de, tipo assim... Eu não Tirar meu consigo tênis. fingir uma coisa que eu não sou. Então Tá. eu não consigo. Nossa, aí, ó, tipo, jogou pra gente, Fran. Ih, Eita, gente, tá. um fight, assim, tipo... Parece que a gente tá um rap, assim. Ela Você assim, tem que ó, se então, reinventar, não sei o mas quê. Daí já diferente ganhou. você. Pelo menos eu não sei. Eu sou Ela verdadeira. pelo menos eu não finjo um negócio que eu não sou. Meu Deus. Eita, gente, então tá bom. E aí, Tata, continua. Climão não pode. Aí a Não, gente e aí, assim, ó. fala, pode falar. o corte, fazer o corte. Gente, não, é porque várias coisas, eu não consigo pensar muito fora da caixa, entendeu? Eu não sou essa pessoa que pensa muito fora da caixa pra fazer conteúdo no meu Instagram. Eu penso muito fora da caixa, sei lá, nas empresas, em outras coisas, assim. Mas de conteúdo pro meu Instagram, eu não tenho tanta criatividade, assim. Não consigo. Mas eu acho que você é uma Entendeu? pessoa super ativa. Não acho que você é uma pessoa Eu sumida. também. Então, eu também sou acho. ativa e o Instagram tá fazendo o quê? Tira do cu esses meus 250 seguidores. Mas eu acho que é essa questão do algoritmo também. Eles estão priorizando muito quem. Não sei se você posta. Eu não reparei, eu acho que você posta Reels. Aquelas tipo Eu tô arrumando a análise, eu tô rindo da análise. Vai. Gente, Continua. imagina uma... É caro uma Não. análise da Fran, hein? Né? Vai. Continua. Não, amiga, eu acho que, por exemplo, o que eu sinto, assim, o Instagram, quando eu posto um Reels que viraliza, ele passa um pouco dos não seguidores. Entra muito seguidor. E hoje em dia, não é foto do feed, não é stories, não é o ser ativa, né? Eu vejo que o Instagram tá muito... Não sei se é essa competição com o TikTok, priorizando que a gente foque na produção de conteúdo. Uhum. Então... Mas, ó, por exemplo, teve um vídeo que foi... Qual foi o vídeo que estourou? Que foi um... Ah, o que eu mentindo pra Bia? eu amei fingi esse que eu vídeo. tava- Eu amei. E ela assim, oxi. Eu amo aquele E vídeo. aquela cara dela. Aí eu assim. fui ver, quando aconteceu o negócio, eu fui analisar todos os vídeos. Aí esse era um dos, tipo, que furou muito a bolha, assim, que teve muito, foi um número muito estrondoso. Mas tava lá que eu ganhei 3 mil seguidores. Então, mas Dele. o negócio que eu acho é o É. quê? É um- O que eu sinto, tá? Que aí eu vou dar um exemplo. Eu ganho muito seguidor quando eu faço, sei lá, umas coisas de storytelling muito fora da caixa. Então, vou dar o exemplo de novo, dos Gêmeos. Ou quando eu faço uma coisa que não diz tanto sobre minha vida pessoal.
Tipo, teste. Quando eu Uhum. testo produto. Ai, eu amo seus testes. Aí o povo segue porque, nossa, que interessante, esse menino mostra essas coisas. Quando eu faço coisa mais da minha vida, mesmo que viralize, parece que eu não ganho seguidor, porque aquilo ainda pertence a uma bolha que eu construí, entendeu? Uhum. Quem Então, tipo curte assim- é quem realmente já te segue, né? Então mesmo entregando você mentindo pra Bia, pro povo de fora, talvez... Gente, só tá piorando, né? Falar, talvez não convença o povo de seguir. Muda o tema, gente. A gente vai parecer que tá se alfinetando aqui, amiga. Imagina o povo falando, nossa, olha o climão que E o foi. povo assim assistindo, tipo assim, meu Deus, que futilidade. Não, gente. Achei que eles não postavam pode. por amor. Eu assim, Cadê gente, a essência? a essência ficou no lixo. Vocês estão de acaba com a nossa mente. Verdade é essa. Você não tá achando no lixo. Brincadeira, a gente ama. A gente ama mesmo. Mas tem dias que é difícil. Ó, a Beatriz Rosses mandou. Pergunta pra Fran se ela e o Tony já estão dando o passo de achar o local de casamento. Já. A gente tá pensando muito de casar. A gente tem uma fazenda. A gente tá pensando em casar lá. Mas também ele falou que quer casar fora, então eu tô assim, Fora é país? fora do país, assim. Aí eu tô. Chique. É, Eu já assim, ó. cogitando. Porque eu acho que é difícil organizar fora, né? Você já fez um casamento fora? Alguém. Você contratou alguém de lá pra organizar? Foi. Não, foi a assessora daqui. Que aí organizou. organizou fora. E foi legal, tá? Foi ótimo. A gente se divertiu Nossa, de um foi muito legal. tanto. Parecia que eu tava, sei lá, num filme. Parecia E um filme. Mas não é a cara dela casar na Argentina, igual a da minha amiga? Do Nick da Gabi? Nossa, ela fez um Numa casamento lindo vinícola. numa vinícola bem Ah, eu chique. quero ver as fotos depois. Lindo. Nossa, é a sua cara. É. É a sua cara. É. Foi romântico. Aham. É a cara dela. Ela tá Aí fazendo- corta pra Argentina Fran, é tipo assim, Argentina é gente, mais venham pra fácil. Maldivas. Não, ela, o E eu dia. assim no avião, pronto indo. Argentina é fácil das pessoas irem, né? Eu acho que é do mais perto, E né? uma delícia. Não, Ah, eu quero lindo. ver. Eu acompanhei, assim, a Tatá. Eu tava lá pra lá de Bagdá. Você foi logo depois do casamento do Rangel, não foi? Tipo, na semana, Foi. assim? Na mesma semana. Foi. Meu casamento foi segunda É, e eu esse foi lembro. final de semana, porque você era Foi. madrinha. Foi. É, Eu lembro. lembrei. Não sei por que eu lembro disso, desse detalhe. se É foi. porque eu acho que eu vi ela postando também E você- bastante lá. Postei bastante. Ela tava até mais feliz lá, eu acho. É, tava mais... Ela tava muito deslocada, Tinha né? um brilho, né, no olhar dela. Eu vi. Como começou a amizade de vocês? A Ju Martins perguntou. Nossa, essa história é bem engraçada. É engraçado. Com detalhes? Vocês que mandam. Com detalhes o tempo tentando de- ser mais rápido. Eu conto ou você conta? Foi assim, a primeira vez que eu encontrei o Rangel foi no carnaval, 2000 Não, teve antes a campanha da Disney lá no Não, Coachella. amigo, não. Foi o contrário, a ordem? Eu pedi foto com você, a gente fez uma foto no carnaval. Eu conto com as pessoas da outra ordem. Você conta Conta foi então, outra conta ordem? então. É. Não, aconteceu isso. Aí eu, no meio No do camarote da ano- Sapucaí, né? Você me é, encontrou, pediu foto. Meses depois. E aí você ficou no teu grupo, eu fiquei no meu. É. Aí só que eu fiquei, nossa, o Rangel, que legal, vou tirar foto com ele e tal. Eu tava, tipo, começando a ver o pessoal e tal. Ver os Viu lá, influencers. assim, Franzinho. É, eu tirei uma foto e tal. Aí, No carnaval. a gente fez um job pra Disney. Juntos. Não, mas era a Era o mesma mesmo campanha. job. Era a mesma campanha, assim. Job, da- pra quem não sabe, é campanha, né? Hoje em dia eu não vou falar É. job, que E job é outra aí coisa. eu comentei com o cara lá que tava negociando com a Disney. Falei assim, olha, eu tô indo pro Coachella, né? Porque ele perguntou o que eu ia fazer e tal dele. "Ah, o Rangel também vai, por que vocês não gravam o Stories, a entrega de Stories juntos no Coachella? a mesma Ai. entrega de stories, Ju. No Coachella, tipo... Tipo, a gente tava lá, tipo assim, pra aproveitar o festival. Separado, tá? A Fran com uma galera, eu com outra. sem E a sermos gente amigos. tinha a mesma campanha, não éramos amigos. E aí ele teve a incrível ideia. Cliente. Eu acho que é o Rafa da Disney, ele tá no Facebook, inclusive. Eu não consigo lembrar da pessoa que É, é. eu acho que é ele. Mas e aí, continua. Não, aí eu encontrei... Por coincidência, você já foi pro Coachella? Já. É enorme lá, e por Com o Rangel! coincidência... Verdade! Será que você... Era, será? Aí eu fui 5 vezes já, não sei se foi com você. Mas é porque. Será que foi a Eu mesma acho- vez? eu acho tava que com o Léo essa- Picon? Não, eu acho que essa em específica você tava com uns amigos aleatórios. Amigos meus, tipo, eu acho que você não conhecia a Mel ainda. Eu acho que eu tava É. com a Mel Não, Gunga. se fosse esse dia, a gente teria chamado ela pra ir na festa. Não, acho que a gente já se conhecia, né? Quando foi. É. Gente, pausa, posso só contar isso aqui? Eu e a Tatá fomos pro Coachella, velho. Com Tinder. Fomos pro. Eu já fui uma vez fomos pro pro- Tinder também. Então né? e foi super legal. Foi. E foi o ano que eu fui com o Tinder, então que foi um você ano foi com o depois do que Tinder? vocês foram. Porque eles fizeram 2 anos seguidos. Eu fui na Ah, última vez. Que louco, então. Foi muito legal. E a Tatá bebendo, sai me entregando. Era a nossa missão.
fazer uma festa. Era a nossa missão. A bêbada ganhou uma missão. Era a nossa missão, fazer uma festa e chamar as pessoas pra ir. Gente, Amor, a gente Gringos, fez e a isso, gente isso ganhou com um todo tanto mundo. de pulseira. Chamou o povo na rua, povo Francine. Foi. O povo foi numa Vocês casa acharam que o povo não alugada, ia? caríssima. Um povo estranho, Uma menina. festa esquisita. Uma festa esquisita, um bolo estranho. Mas Um isso foi, povo na casa, estranho. isso foi na casa de vocês? O bolo era ruim. O bolo de coco, aquela trem, sabe? Ai, o que aconteceu? Ouvi isso, amiga. A Raquel, assim, ó. Dançando quadradinho, assim, ó. Com um vestido assim. De saia. Todo mundo doido. Beleza, gente. A gente, no meio de uma história, abriu outra. Quem convidou? Eu e a Tatá. A gente foi pro Coachella com os vidros abertos, entregando pulseira pro povo que passava na rua. A gente muito doido, né, amiga? Inconsequente. Muito doido. Amiga, acaba a Um festa. povo drogado. Um povo drogado estranho. Amiga, acabou Na a nossa casa, que a gente tava dormindo. A casa era nossa, as coisas eram nossas, os quartos tinham coisa nossa, a gente encheu a casa de gente estranha da rua. A gente já pensava nos Estados Unidos, não tinha gente estranha. Amiga, acabou a festa. Um homem não queria ir embora e ficava pedindo aquela droga aqui, ó, disso aqui, ó, gente. Lembra Sério? disso? Que lá eles usam muito isso, né? Lá pra eles é meio normal. E o homem ficava pedindo isso. Não tinha entendido. Amiga, mas que você era vai essa lembrar dessa cena. Ele ficava pedindo essa droga e a gente não tinha. Então a gente ficava assim, a gente não tem, moço. E ele ficava insistindo, porque, sei lá, viu Eu a acho que gente ele já devia bêbado. estar doido, então, disso. Com certeza. E ele viu a gente bêbado, acho que ele achou que a gente tinha alguma coisa. A gente ficou tipo assim, não, a gente tem esses álcool aqui se quiser beber. Você lembra que a gente foi e fingiu que a gente tava doido? Aí ele não ia embora. Aí a gente da casa juntou num canto, tipo, a gente, Léo Picon, Raquel Poloni, Giovanna Ferrares, uma galera, se esqueci alguém. Juntou num canto e falou assim, gente, a gente tem que fingir que a gente é muito doido, que ele vai ter medo e vai embora. Minha filha, nós juntamos em volta da mesa. Eu tô chorando. A gente juntou em volta da mesa da sala. Cada um pegou um negócio da mesa e ficava assim, ó. Ramala! E abaixava. Ramala! O homem não foi embora, Francine. Ele foi embora. Você acredita? A gente ficou todo mundo em volta da mesa e ficava assim, ó. Ramalana! Inventando cada um uma coisa. O homem ficou morrendo de medo e foi embora, Fazia velho. assim, E levantava. O homem chispou, velho. Eu me senti tão criança esse dia, porque eu falei, velho, como que eu sou um adulto com tanto medo de uma pessoa? Ele era muito estranho, porque ele ficou pedindo Muito. droga pra gente, do jeito que parecia Sozinho que ele ia ainda. bater na gente. Ai, Sozinho, ninguém conseguia controlar o homem. Ninguém conseguia. E ele não ia embora, ele não se tocou, a gente ficou falando que ele tinha que ir embora, mas Ai, aí... gente. E aí, Fran, e aí como a gente se conheceu? não, aí aí, encontrei naquele ele festival na... daquele tamanho, Encontrei ele na entrada. na entrada. Aí o Rangel, oi, tal, deu, oi, tal. Fulano falou pra gente fazer stories, né, do Rangel. Depois a gente se encontra, depois a gente faz. Nunca mais a gente se viu. Amiga, nunca mais apareci. É difícil aparecer, não Ela é? também não, mas, mas... assim, os dois estavam com preguiça, assim. O Rangel tava mais. Eu acho que eu tava mais, assim, É, tipo... porque eu acho que, tipo, cada um tava com o seu rolê e não Vai do curtiu o nada festival, a gente não era amigo, mandou a gente encontrar pra fazer story, no festival não ia ser. Ia ter que ser fora. Aí a gente, cada um foi pra um canto. Aí uns meses depois, eu não sei se foi do ano seguinte ou o que foi. Aí eu mandei uma DM pra você, vamos gravar junto? Aí você falou, vamos e tal, quer vir aqui pra casa? Tipo, eu fui na semana, Ficou dormi uma uns semana 3 lá em dias. casa. Já Aham. no No apartamento. E é uma coisa que acho que a gente nunca faria hoje, de chamar alguém pra dormir, que nunca tinha É. visto na vida, nunca tinha conversado, né? E eu nunca teria ido na casa de alguém hoje em dia. Aleatório, assim, né? Era uma época aí a gente diferente ficou também, eu muito acho. amigos. Ah, era pra ser também, É. gente. Na terceira vez, pelo amor de Deus. When you know, you know. When you know, you know. Vocês pretendem ter filhos? Sim. Sim, também. Parece que é uma pergunta de nós dois, né? Ai, sim, a gente pretende. Mas imagina se nossos filhos forem amigos. Aham. Ai, eu fico Ia ser pensando. incrível, né? Vocês Eu vão queria que engravidar todos meus juntos, amigos será? engravidassem juntos na mesma época. Mas nem eu tô engravidando na época que meus amigos, como é que eu Quando vocês quero vão isso? encomendar? Ai, eu fico com muita vontade de, tipo, já entender mais do processo e tá sendo uma coisa que eu dou um passo. Porque no meu caso é diferente, né, gente? Casais héteros vão lá e nem sempre, mas às vezes, ó, fufu e acontece, floresceu. No meu caso, tipo assim, ou é através de adoção, né? Mas se quiser ter um filho mesmo, aí é um processo de barriga de aluguel. Que aí, assim, do pouco que a gente já olhou, tem em diferentes países, tem como você fazer aqui, só que aqui você faz com familiar.
Então é relativo, assim. Mas eu acho que é uma coisa Aqui que tem que ser familiar? tem. Aqui não é um processo que pode ter troca monetária. Então aqui é barriga solidária. E lá fora é barriga de aluguel. Então tem essa diferença. Nossa, difícil, né? Quando é família. Caraca. É, porque aí a pessoa já tem que ter tido um filho. Então é uma lei, a pessoa já tem que ter tido filho, não pode ser o primeiro filho dela. E aí faz essa questão de... Eu não sei, na verdade, porque tem vários métodos, mas eu não sei se nesse caso, quando é familiar, faz a inseminação só, ou então faz óvulo, nananã, e a pessoa só... Isso. É isso, né? É. Barriga de aluguel sempre é isso, né? Acho que sim. E aí eu acho que... Entrando que esse ano e ano que vem, porque é um processo mais lento, então é um processo que a gente tem que estar, tipo assim... Disposto, né? Uhum. E se aprofundando. É um processo que a gente tem que se entregar e tem que ter tempo pra isso. Não é uma coisa também, tipo, decidi fazer, vou lá fazer semana que vem e aconteceu. É, porque muda a vida, né? É gente? muito mais longo. Não, e é muito Sério? mais longo também, não só um processo sério, mas é longo. Uhum. Do que a gente já viu é processo, tipo assim, que não é o período da gravidez, entendeu? É processo de mais de ano. Entendi. A partir de quando você toma a decisão. Entendi. E você? Não, eu também. Eu acho Quantos que... anos você tem, Fran? 26. Fiz esse mês. Eu acho que o que eu sempre falava, assim, eu não tinha... Eu só queria ter filho se eu visse uma boa figura de pai, assim, pro filho. Então, agora que eu tenho, assim, eu tô com esse propósito de fazer família, eu tô com essa vontade mais de engravidar. Mas você sempre quis ser mãe cedo ou não? Não era... Nunca fui, assim, nunca cresci falando, quero ser mãe com tal idade, assim. Era muito uma coisa, assim... E eu já... When you know, you know. Mas assim, começava a conhecer os caras e eu falava, nossa, eu jamais ia querer que fosse, tipo, pai de um filho, que eu não colocava esse sonho como prioridade. Tipo, eu pensei assim, se acontecer, vai, assim. Mas agora eu tô querendo ser mãe cedo, que 26 ou 27 é cedo, né? Não, talvez porque quando a gente conhece a pessoa certa que tem segurança também. a gente é o sente, E o né? Lip Baby. Lip Baby. Num bercinho, Vem aí, assim, ó. Gente, imagina as maquiagens infantis. Parem de falar isso, senão o pessoal vai falar que eu tô querendo comercializar a criança. Ué,